Como é que é o nome do colega? O outro que sempre O Valdenir. Valdenir, posso esquecer. Daqui a pouco ele tá aí também. Bom, vamos lá então, né? Bom, boa noite para quem tá aqui, olá para quem tá assistindo depois. Acredito que já tá gravando, deixa eu só confirmar aqui. Já tá gravando. Bom, a aula de hoje, como a gente chamou lá no grupo do WhatsApp da turma, ela é uma aula que vem na sequência aí do nosso conteúdo, né? A gente vem falando ainda sobre os módulos da CPA 10 dentro da perspectiva de mercado de capitais, e esse teoricamente é o último módulo, né? O último módulo que trata especificamente da avaliação, do exame. E ele vai tratar sobre o aspecto de previdência, né? Ou seja, nós viemos até agora falando sobre instrumentos, a gente falou sobre o mercado financeiro nacional, a gente falou sobre princípios de investimento, depois a gente foi falar sobre fundo de investimento, aí depois a gente entrou na parte de ética e regulamentação, a gente foi para renda fixa, né? Por último, a gente falou sobre renda variável, a gente explicou sobre os conceitos de renda variável, a gente falou sobre ações, e aí na aula passada, no encontro passado, a gente promoveu um momento, um bate-papo com o professor Pedro Lola, que a gente chamou de um papo com especialista. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, não foi no horário da aula, né? Foi num horário antecipado, e aí a gente postou o link no horário da nossa aula. Foi uma conversa riquíssima, né? Foi uma oportunidade muito legal, muito bacana, que a gente teve de bater o papo com o professor Pedro, que é especialista na área, ele é investidor, né? E além de investidor, é professor também. E aí a gente teve junto a turma da disciplina de economia, que ele leciona exatamente naquele horário, então foi um bate-papo bem legal, da galera lá da Unileão, né, lá do Ceará. Então foi bem legal, a gente pôde explorar muita coisa, né? Então bate-papo sempre é melhor do que monólogo. E aí rendeu bastante. E dentro dessa conversa que a gente teve na aula, né, que como tinha a ver com a galera de economia, a gente também fez um panorama sobre macroeconomia, que é super importante, né? Na verdade, a macroeconomia ela está atrelada a tudo que a gente vai falar sobre o mercado de capitais. Então, compreender aspectos como inflação, PIB, né, desenvolvimento econômico, taxa de juros, desemprego, tudo isso está diretamente relacionado ao mercado de capitais, né? Porque esses indicadores, esses elementos da economia, eles têm impacto direto nos produtos do mercado financeiro, né? Ó, chegou o nosso soldado. Vou aceitar ele aqui. Olá, professor. Boa noite a todos aí. Cara, a gente estava te esperando, velho. Ah, deu atrasadinho aqui, mas deu certo. Tranquilo. Show de bola. E aí eu falava aqui, Valdir, exatamente sobre a importância, né, que a macroeconomia e aí aqueles tópicos que a gente sempre vai estar batendo aqui na tecla tem relação direta com o mercado de capitais de uma forma geral. Então a inflação, por exemplo, né, se você tem uma inflação, como é o caso do Brasil agora, que passa por um processo de pressão inflacionária, ou seja, a pandemia fez isso no mundo inteiro, então automaticamente, para correção da inflação, a tendência é de que a taxa de juros da economia, a Selic, taxa Selic, ela tenda a subir. Ela já teve 2 reuniões seguidas, né, que é o Copom quem faz essa adequação, né? O Copom é o Conselho de Política Monetária, que é do Banco Central. Ele faz reuniões a cada 45 dias e já é a segunda reunião consecutiva que a taxa Selic vem subindo, né? Ela já está em 3,75, se não me engano, por essa última atualização, e a tendência é de alta. A tendência é que ela continue subindo para poder controlar a inflação. O que isso tem a ver com o mercado de capitais? Tem tudo a ver, né? Por quê? A taxa de juros, a taxa Selic, ela é a principal taxa que remunera os produtos de renda fixa, né? Quais são os produtos de renda fixa? Aqueles que eu empresto dinheiro para alguém, né? Ou para o banco, ou para o governo, ou para empresas. Não esqueçam disso. E se eu tenho a taxa Selic subindo,
automaticamente eu vou ganhar mais na renda fixa. Como a gente falou já, no Brasil, meados de 2014 a 2016, por exemplo, essa taxa Selic ela já foi de 14%, 15%. Ou seja, é uma taxa altíssima, era uma das, se não a maior taxa de juros do mundo. Né? E aí ela veio desde então, né, desde aquele episódio político-econômico do impeachment, ela veio caindo e ela chegou a patamares de 2,5%, que é uma taxa muito boa. Né? A gente já viu, inclusive, que grandes economias, né, trabalham com taxas de juros, taxa básica de juros da economia, entre 0% e 2%. Ou seja, o que isso significa? Uma economia já desenvolvida, como é o caso dos Estados Unidos ou da Alemanha, por exemplo, você tem uma taxa básica zerada praticamente, porque você quer estimular o crescimento da economia, né? Você quer estimular o investimento, você quer que as pessoas consumam. Então isso é o ideal, né? Seria o ideal, porque a taxa básica não significa que não tem juro, mas a taxa básica, que é aquela que remunera esse tipo de investimento, seja muito próxima de zero. O que isso faz? Faz com que as pessoas deixem de querer investir em renda fixa, né? Que é um investimento passivo, não gera emprego, não gera tanta distribuição dessa renda, e que essas pessoas vão investir em outras coisas, não necessariamente em renda variável, que é o caso das ações, mas elas podem usar esse dinheiro para empreender, por exemplo. Por quê? Porque o juro está baixo, então ela pode tomar dinheiro emprestado para abrir uma empresa e aí ela gera empregos, ela movimenta a economia, ela melhora o PIB, né? Então é um ciclo vicioso, né? Então grandes economias favorecem o cidadão, né, por meio de taxas de juros baixas. Mas por quê? Porque elas têm controle inflacionário, elas têm controle sobre a inflação. Logo, elas não precisam lançar mão de juros altos para controlar a inflação. No caso de economias em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, nós somos uma economia em desenvolvimento, pela classificação da ONU, né? Essas economias em desenvolvimento, é natural que haja uma pressão inflacionária maior, né? Então, se você tem mais inflação, automaticamente você tem mais taxa de juros. Por que eu estou dizendo isso? Porque está tudo relacionado com os produtos do mercado financeiro. Quando que é a hora de investir em renda fixa? Quando a taxa de juros está mais alta, que é o caso agora. Quando é a hora de investir em renda variável? Quando a taxa de juros passa a ser algo não tão atraente. Né? Então, essa compreensão do que está acontecendo na macroeconomia afeta as decisões de investimentos também. Tá? E aí a gente encerrou a fala desse encontro, né, da aula passada com o professor Pedro, exatamente falando da importância de que os jovens, né, de que os estudantes, de que sobretudo os profissionais da área de negócios, né, administradores, contadores, economistas, que a gente tem um domínio mínimo sobre essas informações, sobre esses aspectos. Eu sei que vocês estão começando agora, vocês estão no terceiro semestre, né? É isso? Positivo. Terceiro semestre, estão começando ainda, né? Mas é muito importante que vocês usem essa compreensão para poder explorar todo o resto da formação de vocês, né? Contabilidade, principalmente, porque vai estar muito vinculada a esse viés de indicadores, então precisa compreender bem. Na administração, precisa compreender bem para que você possa direcionar, por exemplo, para oportunidades de mercado, momentos para que você possa tomar decisões. Então é super, super relevante. Macroeconomia é vida, né? A gente precisa, se não dominar, a gente precisa entender, saber do que se trata. Eu não posso passar por ela e lá na frente alguém me falar tentar me explicar essa relação que a gente acabou de falar sobre taxa de juros e inflação e eu não fazer ideia do que está acontecendo. Né? É importante a gente dominar. E aí a gente falou, né, como eu dizia, a gente encerrou o nosso encontro da aula passada falando sobre a importância do domínio dessas variáveis, mas também sobre o cenário que a gente está passando agora, né? Que é esse contexto de pandemia, as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão identificando o online
como uma forma de expandir o seu aprendizado, de aprender sozinho, né, de uma independência maior, uma autonomia maior de aprendizado, ou seja, não obrigatoriamente eu preciso que o professor esteja presencialmente ali para me ensinar alguma coisa. As redes sociais, sobretudo, né, já eram fortes, mas estão virando cada vez mais referências para o aprendizado e para o desenvolvimento pessoal. E aí a gente começa a ver muita coisa bacana nas redes sociais sobre esse aspecto, sobre educação financeira, né? Sobre o estímulo para a entrada no mercado financeiro, sobre o estímulo da poupança, principalmente. Eu acho que é o nosso maior desafio, né? Fora do Brasil, novamente nessas grandes economias, o hábito de poupar é algo muito comum, está arraigado na cultura da criança sueca, da criança dinamarquesa, da criança alemã, da criança inglesa, enfim, já está arraigado a necessidade de que você precisa poupar desde cedo para que você possa ter uma velhice mais tranquila. No Brasil, infelizmente, isso não é um hábito, pelo menos não na maioria da população. O que a gente é ensinado a fazer? A nossa cultura consiga um emprego com carteira assinada. Por quê? Isso é segurança. Ô, professor, na verdade, a nossa cultura, o pessoal até fala, né? Você poupar é muito difícil, vai lá e financia que é mais fácil. Né? E como se fossem coisas dicotômicas, tipo, ou é um ou é outro. Né? É lógico que eu não entro nessa discussão do lance de poupar ou financiar, porque isso realmente é meio relativo. Mas uma coisa não exclui a outra. Né? Por exemplo, eu posso financiar alguma coisa e ao mesmo tempo poupar. Né? Ao mesmo tempo ter outro tipo de poupança, o hábito de poupança. O triste acontecer o que aconteceu comigo. Né? Eu sou o exemplo vivo disso. Você chegar aos 35 anos, sem ter feito algo relativo à poupança significativa durante toda a sua vida financeira. Como eu já contei essa ladainha para vocês aqui, eu trabalho desde os 18 anos como concursado. Né? Eu, graças a Deus, nunca precisei pedir emprego. E nunca ganhei mal. E eu não sou rico. Aí eu me pergunto, como é que eu não sou rico? Né? Tudo bem, eu tenho empresa, vivo bem, né? A gente tem um conforto legal, trabalho para mim, trabalho no horário que eu quiser, mas eu não sou rico. Né? Eu não tenho dinheiro sobrando. Né? E isso é a prova de que a nossa cultura está errando em alguma coisa. Né? Como é que eu não fui instruído no ensino médio, por exemplo? E olha que eu não me considero um cara que não gosta de estudar, um cara, né, desprovido de capacidade intelectual, me considero um cara inteligente, esforçado, aprendo rápido, mas em nenhum momento eu fui estimulado. Olha, cara, já que você, né, tem aí uma carreira estável, já está concursado, já ganha relativamente bem, tira um pedacinho da tua receita e guarda, 18 anos, e guarda, porque se você guardar isso durante 20 anos, você vai estar financeiramente independente dali para frente, ou seja, você não vai precisar mais trabalhar se você não quiser. Quem me dera se alguém tivesse feito isso por mim, né? E eu acredito que eu seja a exceção à regra, né? Eu acredito que a grande maioria dos brasileiros não tem essa mesma sorte que eu tive, de desde cedo ter uma estabilidade financeira, mas estabilidade do ponto de vista de trabalhar, de ganhar relativamente bem. Então eu sei que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas eu não sou de família rica, minha família é puta humilde, pobre pra caramba, eu dei foi sorte. E aí essa ideia de sucesso que eu tinha desde dessa idade muito jovem, me fez fechar o olho para o futuro. Eu acho que esse é o maior erro. Independente se a tua família tem grana, se a tua família não tem grana. A gente é muito imediatista. Né? A gente quer aquela moto naquela hora. Eu, quando fiz meus 18 anos, peguei meu primeiro olerite, a primeira coisa que eu fiz foi no banco financiar uma moto. Né? Acabou a moto foi, acabou.
Depois carro, acabou. E até o lance do financiamento. Se eu tivesse financiado uma casa naquela época, tava ótimo. Né? Ainda tinha ganhado, agora não. Eu fui curtir a vida, fui aproveitar essa estabilidade, enfim. Não me arrependo, porque eu curti, mas hoje eu sei que com a cabeça que eu tenho hoje, as coisas poderiam estar muito diferentes. Né? E eu acredito que é principalmente por falta dessa cultura de se falar sobre poupança, de se falar sobre pensar no futuro, de se colocar isso lá desde a base. Né? E aí eu acho que é importante a gente fazer esse parênteses nessa disciplina. A gente já tem falado várias vezes sobre isso, mas aí hoje eu separei um material para vocês onde a gente vai fazer um parênteses bem grande aqui, né? Além de ser conteúdo do exame, é um momento importante da gente falar sobre isso, né? Sobre a importância de pensar no futuro, a importância de poupar. E aí eu trouxe algumas sugestões de como fazer isso, né? Para a gente poder ir direto ao ponto. Algumas sugestões de como fazer essa poupança, né? De como isso pode acontecer de forma objetiva no mercado de capitais, tá certo? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre a previdência social, que é essa que a gente é obrigado, o INSS, recolhe do nosso salário, e a diferença disso para a previdência complementar, ou como o pessoal normalmente chama, a previdência privada, né, que é exatamente esse conjunto de opções que eu tenho para fazer essa poupança. Né? Tem desde as mais simples, daquelas que eu não vou precisar fazer muita coisa, só pegar o dinheiro e pagar para um banco, por exemplo, né, como é o caso do PGBL e VGBL, desde aquelas que dependem de gestão, né, dependem da minha participação, como, por exemplo, as ações, né, que envolvem os dividendos, ou até o Bitcoin, em último caso, né, criptomoedas ou outros tipos de investimentos que são mais voláteis, então precisam da minha participação. Tá? E aí eu vou apresentar isso para vocês hoje e no final, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar melhor, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar falando, assim que meu slide passar aqui. A gente começa falando, na verdade, sobre essa questão da poupança, né? Da importância da poupança como um hábito, né? Como algo que deve ser feito sempre por todas as culturas, né? Volta aqui. Então, um investimento para aposentadoria. Até agora a gente falou sobre investimentos, ações, fundos de investimento, como o mercado. É um mercado, né? Eu posso hoje, como a gente falou sobre o day trade, né? Eu posso hoje pegar um patrimônio que eu possuo, vendi minha casa, vendi minha fazenda, e eu vou viver da renda disso, né? Ou seja, eu vou trabalhar ali na oscilação de um determinado ativo, como ações principalmente, comprar na baixa, vender na alta, ou criptomoedas, ou outro tipo de investimento, e eu vou viver desse lucro do curto prazo. Essa é uma opção? Eu posso passar o resto da vida fazendo isso. Conheço pessoas que vivem assim. Mas o risco é altíssimo e dependem de uma gestão constante, ou seja, de aposentadoria não tem nada. Ou seja, se você não ir lá todos os dias e fazer a sua operação de trade, você não vai ganhar nada. Né? Ou talvez você vai ganhar, mas aí vai depender de uma oscilação dessas ações ao longo prazo. Então, investir para aposentadoria é diferente. Quando você vai para a bolsa de valores, né, quando você vem para o mercado financeiro para investir pensando nessa velhice, pensando numa renda passiva para quando você tiver mais velho, é diferente. Depende de uma inteligência emocional bem diferente, né? Porque o mercado, acho que como um todo, né? O mercado de capitais como um todo, ele é muito volátil. Hoje, por exemplo, a bolsa, né, a B3, ela bateu recordes históricos de alta, né? Impulsionado por ações como Vale, como Petrobras, ou seja, está todo mundo eufórico. Está todo mundo eufórico, né? Por outro lado, as criptomoedas, por exemplo, despencaram hoje.
despencaram. Eu perdi uma grana hoje. Eu brinco com Bitcoin só para poder entender, perdi pra caramba hoje, como eu já ganhei há uma semana atrás. Então, se você vai para o mercado para investir para o longo prazo, ou seja, a aposentadoria, você não pode se emocionar com esse tipo de oscilação que acontece, nem positiva e nem negativamente. Porque quando você pega o gráfico, né, do caso do Bitcoin lá, né, caiu, boom, caiu 20%. Beleza, mas daqui a 2, 3 dias ele vai corrigindo e tal, daqui a um mês você olha para o gráfico, aquela queda de 20% ela já foi corrigida, ela já subiu novamente. Então, quem investe no longo prazo, quem vai para o mercado financeiro pensando no longo prazo, tem que ter, antes de qualquer coisa, muito controle emocional. Porque ela não pode ser influenciada por essas oscilações que acontecem no curto prazo, no dia a dia, né? Porque senão realmente ela vai acabar fazendo besteira, vende quando não é para vender, compra quando não é para comprar, né? Então, é diferente o processo. É diferente o processo. Eu não posso ir achando que eu vou estar ali todos os dias na bolsa comprando e vendendo. Não, você vai investir com um objetivo específico e aí eu vou mostrar para vocês quais são esses instrumentos. Tá certo? Como eu falei, no Brasil, infelizmente, a gente ainda está limitado à poupança, e nem é poupança, não posso chamar isso de poupança, essa poupança compulsória, né, porque ela é obrigatória, é aquela do patrimônio que eu contribuo para com o INSS. Né? Então, essa é a pior poupança possível. Então, a gente vai falar hoje sobre Previdência Social, sobre Previdência Complementar, e aí eu falo sobre o PGBL e o VGBL. Eu vou falar sobre ações e também sobre fundos de investimento, tudo isso com foco na aposentadoria. Tá? Então, um pouquinho sobre Previdência. Um pouquinho não, um pocão, né? A Previdência Social, o que vocês acham da Previdência? Ela vai bem, ela vai mal? Qual que é a opinião de vocês sobre a Previdência, Valdenir e Maicon, que estão aqui hoje? O que vocês ouvem sobre a Previdência aí quando vocês pesquisam na mídia? Não é boa falada, né, professor? Porque Previdência é complicado, né? Ela tá feia na fita, né? Quais são os principais complicadores da Previdência, na tua opinião, Valdenir? Por que a Previdência é ruim? Por que ela é complicada? A Previdência, né, pessoal? A Previdência Social, ela é exatamente esse órgão, né, responsável por recolher as contribuições previdenciárias, ou seja, a poupança do cidadão brasileiro, do trabalhador brasileiro, do trabalhador ativo, com o objetivo de criar uma poupança, né, um fundo de poupança, para pagar os colaboradores, os trabalhadores que estão inativos. Então, ela é basicamente um órgão de poupança, né, que tem como objetivo garantir a remuneração desses trabalhadores quando eles estiverem na inatividade. Além disso, ela tem outras obrigações, né, do ponto de vista de seguridade social. Então, ela vai pagar licença maternidade, ela vai pagar auxílio-doença, ela vai pagar pensão, entre outras demandas que caem sobre a Previdência Social. Demandas do ponto de vista de programas sociais, né, de distribuição de renda, que também vão com esse mesmo valor. Qual é o problema do INSS? Né? Pô, vocês vão me ouvir falar muito mal do INSS. Não tem nada contra o INSS. Qual é o problema do INSS? Se você, como profissional, né, se propõe a trabalhar 30 anos da sua vida, 35, 40 anos da sua vida, contribuindo religiosamente para a Previdência. Primeiro que você não tem opção. Se você for empregado, né? Você obrigatoriamente precisa contribuir para o INSS porque é descontado na folha. Você vai pagar ali de 8% a 11%, não sei nem como é que está a regra hoje, e o teu patrão vai pagar também mais uns 20% em cima disso. Né? Então você não tem opção. E é bastante oneroso, é caro. Uma parte do seu provento já fica automaticamente ali. Então você não tem opção. Qual é o problema da Previdência em si?
Você não está fazendo uma poupança para você. Você não está separando esse dinheiro numa conta do Michael, numa conta do Valdemir, para que esse dinheiro renda, se multiplique ao longo do tempo, ao longo desses 30, 40 anos, e lá no final eu vou sacar o meu dinheiro. Não é assim que funciona a Previdência. Infelizmente. Como é que funciona a Previdência? Eu estou agora recolhendo, eu pago ali o meu INSS, e eu estou pagando o salário, a aposentadoria de quem está agora aposentado. Então esse meu dinheiro que eu estou pagando, eu não estou guardando. Ele sai do meu bolso e entra no bolso de quem está aposentado agora. Então, qual é o problema? Ela não é sustentável. Ela não é sustentável, porque você sempre vai depender de uma quantidade de trabalhadores ativos recolhendo para pagar uma quantidade de trabalhadores que já não são mais ativos e que já não recolhem mais, né? E aí, quando você tem um aumento, por exemplo, da expectativa de vida, antes as pessoas viviam até os 60, 70 anos, era velho, né? Hoje em dia, uma pessoa com 80, 90 anos ainda está super inteira, tem muito para queimar ainda. E a tendência é que essa expectativa de vida aumente mais ainda. O que isso faz com a Previdência? Faz com que a conta não bata. As pessoas estão vivendo muito mais tempo e a receita permanece a mesma. Então, ela automaticamente é uma conta que não vai bater, né? Então, ela é um passivo. Ela é, como a gente chama, deficitária. Ela dá prejuízo, né? A Previdência naturalmente dá prejuízo. E aí entra a figura do governo como principal responsável por cobrir esse rombo da Previdência, né? Até porque ele é um dos maiores contribuintes da Previdência. Ele tem os seus funcionários, não tem? Ele tem os funcionários os funcionários públicos, federais, por exemplo, né? E ele também precisa fazer essa contribuição. Então o governo precisa cobrir o rombo da Previdência. Hoje a Previdência ela equivale em algo por cento de 11% ou mais do PIB do nosso país. É algo muito caro para a nossa economia, a Previdência Social. Então, por isso que se fala da necessidade de uma reforma, foi feita a aprovação de uma reforma previdenciária recentemente, se não me engano, no ano passado, que foi muito mal vista, muito questionada exatamente em função de ter dificultado ainda mais o acesso à aposentadoria, de ter aumentado o tempo de contribuição, ter dificultado as regras. Mas isso foi feito por quê? Porque a conta não estava batendo. Ia chegar um momento onde a gente que está trabalhando agora, quando a gente fosse se aposentar, não ia ter dinheiro para pagar a aposentadoria de todo mundo. Essa é a realidade. E pior ainda, né? mais sério do que isso, no curto prazo, como quem paga a diferença é o governo, a partir do momento que a gente admite que uma boa parte do nosso PIB, ou seja, do nosso dinheiro, né, da riqueza do nosso país, ela é consumida com previdência, automaticamente isso deixa de ir para investimentos. Isso deixa de ir para logística, para estrada, para hospital, né, para infraestrutura. Então é uma bola de neve, porque a tendência é só piorar se não fosse feita nenhuma mudança na regra do jogo. Então a reforma ela veio para que as contas batessem, para que o governo conseguisse direcionar esse recurso para outras atividades, para outros investimentos, para que a economia pudesse dar respostas melhores, né? Então isso foi muito necessário. Mas mesmo assim, né, para nós aqui, cidadãos comuns, Previdência é um péssimo negócio. Previdência é um péssimo negócio. O governo é um péssimo sócio para eu investir a minha expectativa de aposentadoria, né? Por quê? Como eu acabei de falar, ela é deficitária, volta e meia ela pode ficar deficitária de novo. As regras para que eu consiga acessar podem mudar a qualquer momento, né? Desde que eu me conheço por gente, né, trabalhador da iniciativa privada, as regras já mudaram várias vezes, e aí cada vez você vai ficando mais longe, né, da possibilidade de ganhar uma aposentadoria legal. E, enfim, a regra muda muito rápido. Então, depender
da Previdência, do INSS, para que você tenha uma velhice razoável, é o pior dos negócios. Também porque esse dinheiro que eu vou ganhar quando eu me aposentar, a probabilidade é que ele seja muito menor do que a minha demanda. Então eu vou ter que viver com muito menos, eu vou ter que viver uma vida muito mais com regrada, né? Ou seja, eu vou ter que diminuir o meu padrão de vida. E não é isso que a gente quer. A gente quer exatamente investir de uma forma que eu consiga ter uma velhice, gastando o que eu quero, consumindo o que eu quero, tendo qualidade de vida, podendo viajar, e não uma velhice onde eu só vou ter o dinheiro para comprar os meus remédios e esperar a morte chegar. E é isso que a Previdência traz para você. Se você depender exclusivamente da Previdência para você viver a sua velhice, é isso que você vai conseguir. A tendência é que isso vá acontecendo cada vez mais, porque você vai estar mais velho e ganhando menos do que o que você precisa para viver. Essa é a grande verdade, né? Eu fiz aqui um esqueminha, né, de como ela funciona, né, de como a Previdência Social funciona. Ou seja, ela transfere, né, a riqueza dos que estão ativos para os que estão inativos. Então, quem está aposentado agora está vivendo do meu dinheiro. E quando eu me aposentar, eu vou viver do dinheiro daqueles que vão estar trabalhando naquela época. Então, é uma conta que não fecha, né? Se ela for mal feita, isso pode comprometer o meu salário lá na frente, né? Então, como eu já falei, a Previdência Social, primeiro, que ela é obrigatória, então eu não tenho opção. O empregador e o empregado pagam, e o governo também. Ela é deficitária, por uma série de aspectos. Ela compromete o PIB, ou seja, ela diminui a possibilidade de investimento em infraestrutura do país. Ela é ineficiente em vários aspectos. O Valdemir falou que ela é bem complicada, né? Por que ela é bem complicada? Porque a gente sabe, historicamente, que o INSS, assim como outros órgãos públicos, são ineficientes porque é uma coisa muito grande, né? Muito mal gerenciada. É uma estrutura que, na maioria das vezes, é envolta em corrupção. Pô, é super burocrática. É ineficiente do ponto de vista gerencial. Vocês me entendem? É um órgão ineficiente, né? Então eu não posso esperar a eficiência de um órgão desse. Eu vou esperar que a minha aposentadoria saia em uma semana? Eu já sei que vai demorar pelo menos ali 6 meses. E eu já sei que a possibilidade de que eu tenha que entrar com advogado para conseguir ganhar o que eu realmente mereço é muito grande. Ou seja, isso é a prova de ineficiência. Para eu conseguir um atestado, para eu conseguir me aposentar por invalidez, para eu conseguir... eu tenho um exemplo dentro da casa da minha mãe, né? O companheiro da minha mãe atual, ele já tem 2 cirurgias cardíacas, ele não pode dar um pulo de 10 centímetros do chão, mas ele não consegue se aposentar. Porque o médico, por algum motivo, entendeu que ele está apto para o trabalho. E o cara contribui, tem todos os documentos, simplesmente não aceitou na última perícia, né? Ou seja, isso é prova de ineficiência, é um mamute, né? Como eu falei, ela é passiva de mudança nas regras, então a qualquer momento pode mudar a regra, e a tendência é que eles vão tentar te pagar o menor valor possível de aposentadoria. A ideia é que você receba o salário mínimo, né? E ao longo do tempo, então se eu for me aposentar, por exemplo, hoje, digamos que eu ainda viva mais uns 30 anos, a aposentadoria ela não é reajustada com base na inflação, por exemplo, né? Ela não vai seguir o meu padrão de vida. Então eu vou perdendo dinheiro ao longo do tempo. Ou seja, a Previdência Social é a pior das opções, tá? É o pior sócio. Eu separei aqui um vídeo para vocês, mas eu vou deixar ele no Classroom para que vocês possam dar uma olhadinha, que é exatamente sobre essa questão do problema, né, da Previdência Social. Se existe déficit, se não existe, por que existe, quais são os motivos que levam a esse déficit. Ele é um vídeo um pouquinho antigo, ele é de 2016, se não me engano. Ele é antes da reforma, então ele fala da necessidade da reforma, né? Essa reforma já aconteceu. Mas ele evidencia muita coisa, porque existia um debate, né, nessa época, se existia crise ou não existia crise, um déficit ou não, na Previdência. Algumas pessoas diziam que não existia déficit.
que era exatamente para justificar não mexer nas regras de aposentadoria, permanecer daquela forma. Mas é um raciocínio equivocado, né? Se provou um raciocínio equivocado, porque não adianta você colocar a peneira, né? Tapar o sol com a peneira, porque o problema existe, né? Você pode ser criativo do jeito que você quiser contabilmente, mas o problema existia e ele já foi relativamente superado por meio da reforma que já aconteceu, né? Deixa eu passar aqui então. E aí a gente entra já então em previdência complementar, né? O que é a previdência complementar? É qualquer outro tipo de investimento que eu faça com o objetivo de aposentadoria. Não tem necessariamente uma regra sobre o que é e o que não é aposentadoria complementar. Basicamente é tudo aquilo que complemente a sua receita, sua renda, quando você estiver mais velho. Né? E aí quando eu digo tiver mais velho, eu coloquei aqui a foto de um vozinho, mas isso é muito relativo. Eu trouxe para vocês um vídeo no final da aula sobre a Natália Arcuri, que ela conseguiu independência financeira com 34 anos. Ou seja, não tem nada de aposentadoria por idade, né? É uma independência financeira muito jovem. Uma idade onde você pode fazer ainda muita coisa. Então, a previdência complementar é qualquer tipo de poupança que você faça com o objetivo de complementar aquela renda que você já recolhe obrigatoriamente pelo INSS, né? Qual que é a diferença dela, da lógica da previdência complementar para a previdência social, né? Como a gente mostrou lá na previdência social, você não poupa o seu próprio dinheiro. Você paga o salário de quem está inativo agora. Então você não tem uma conta sua do INSS, isso não existe. O seu dinheiro vai para o bolo e aquele bolo paga quem está inativo. É assim que funciona. E aí, enfim, né, você corre o risco de, na tua vez, não ter esse dinheiro. Qual que é a diferença da previdência complementar? A diferença é exatamente nessa lógica, né? Eu coloquei aqui o exemplo da Xuxa. Xuxa novinha, ela vai, como investidora, buscar uma ferramenta de previdência complementar, né? Ela vai lá num banco, ela vai lá numa financeira, ela vai lá numa corretora imobiliária e ela vai optar por um produto de investimento de longuíssimo prazo, com o objetivo de aposentadoria. E aí ela vai fazer a sua própria poupança. Ou seja, ela vai transferir riqueza para ela mesma. Ela vai juntar dinheiro para que em algum momento, quando ela esteja querendo parar de trabalhar, isso pode ser com 60, 70, 35, 40, quando ela quiser, ela vai fazer essa poupança para ela mesma. Né? Quanto antes isso começar, né, se ela começasse com 18 anos, com 15 anos, ou mais cedo ela consegue chegar a esse ponto onde ela pode se aposentar, ou então maior vai ser esse retorno quando ela decidir se aposentar. Ela pode decidir parar com 35, ou ela pode decidir parar com 60, mas com uma remuneração super confortável. Né? Então a principal diferença da previdência complementar para a privada é essa. Você faz a sua própria poupança. Né? Então depende só de você. E aqui nesse caso, pessoal, muitas pessoas pensam, professor, beleza, mas eu vou ter que poupar aí pelo menos uns R$1.000 por mês, não é isso? Seria o ideal. Seria o ideal, né? Seria o ideal que eu começasse agora, já separando R$1.000 do meu salário e fazendo o pagamento aí de uma PGBL, VGBL, ou comprando fundos de investimento imobiliário, ou comprando ações que pagam dividendos, que é basicamente o que a gente vai falar hoje. Mas se eu não tenho os R$1.000, o importante eu preciso começar em algum momento. Eu preciso começar em algum momento. E esse processo, esse despertar de começar em algum momento, é exatamente o que eu falei para vocês lá sobre a importância da educação financeira para os jovens. Quanto antes eles tiverem esse despertar, mesmo com poucos recursos, qualquer instrumento de previdência complementar que você escolher, o ganho ele é exponencial. Deixa eu explicar. Digamos que, vamos pegar aqui o caso de dividendos. Né? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que são os dividendos.
Vou explicar agora, na verdade. Quando você compra uma ação, né, digamos que você compra uma ação da Petrobras, né? Você comprou uma ação da Petrobras, que é uma empresa, por mais que ela tenha todos os problemas, porque ela é uma empresa pública, né? Então ela tem todos os problemas dela, tem corrupção, tem lava-jato, tem um monte de coisa. Mas ela é uma empresa super sólida. Ela é uma empresa que vai ser necessária sempre, mesmo ela sendo pública ou sendo privatizada, ela sempre vai precisar, a gente sempre vai precisar da exploração de combustível, né? Mesmo quando mudar depois para combustível, outro tipo de matriz energética, ela vai acabar se adaptando, né? E ela dá lucro. Então, o que é o dividendo? O dividendo nada mais é do que, depois que a empresa faz o pagamento dos impostos, né, do imposto de renda, ela é obrigada, pelo menos uma vez por ano, dividir uma parte, uma proporção do lucro com os acionistas. Ela é obrigada a fazer isso pelo menos uma vez por ano e pelo menos 25% do lucro líquido. E existem empresas que fazem muito mais do que isso. Tem empresas que pagam muito mais do que os 25%, que ela é obrigatória, né? E tem empresas que pagam várias vezes ao longo do ano, não pagam só uma vez. Empresas que pagam 2, 3, 4 vezes ao longo do ano. Então, vamos dizer aqui então que eu comprei uma ação que paga dividendos da Petrobras, né? Precisa ser uma ação preferencial, que é aquela que paga dividendos. E aí eu comprei, sei lá, R$100 em ações. R$100 em ações. Daqui a 3 meses ela vai pagar dividendos. Sabe quanto que eu vou ganhar de dividendos? Provavelmente uns 18 centavos, 12 centavos, 13 centavos. Né? Mas aí, o que acontece? Beleza, eu guardei R$100 no primeiro mês, mas eu guardei mais R$100 no segundo mês, comprei novamente em ações. Esquece a oscilação do mercado, esquece se a ação aumentou, se ela caiu, esquece. Você vai comprar pela empresa. Você está comprando ações da Petrobras porque a Petrobras é uma empresa sólida. Você não está comprando para ganhar na variação, se as ações vão subir ou vão cair. Você está comprando porque você acredita que essa empresa vai dar lucro. Você vai comprar ações do Magazine Luiza porque você acredita que é uma empresa que vai dar muito lucro ainda. Você vai comprar ações do Inter da vida, do Nubank da vida, porque você acredita que é uma empresa que vai ter muito lucro. É isso que define o investimento em dividendos. Esquece a variação. Você pode ganhar dinheiro com variação? Pode. Teu patrimônio vai aumentar. Pode cair também? Pode. Mas não é disso que você quer ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro em dividendos, em divisão do lucro da empresa. Né? E aí, R$100 no primeiro mês, vou ganhar ali 10 centavos, 15 centavos de dividendos. Todo mês eu vou lá e compro mais R$100 em ações. Em um ano, eu tenho R$12 mil pelo menos investido em ações, mas eu já começo a receber, sei lá, R$10, R$15 de dividendos. Opa, já paga um lanche, né? Em um ano, já pagou um lanche. E aí, cada vez que esse dividendo entra na sua conta, ao invés de você comprar um lanche com esse dinheiro, o que você vai fazer? Você vai comprar mais ações. Por isso que é exponencial. Então eu tenho R$100, eu tenho R$100,13, depois eu tenho R$230 e por aí vai, é exponencial. Né? Quanto mais eu tiver disciplina e quanto mais eu me dedicar para fazer isso, quanto mais eu me organizar para não depender desse dinheiro agora e realmente deixar ele para aposentadoria, a tendência é que em 20 anos, 25 anos, dependendo da tua disciplina ao longo desse período, você já não precise mais trabalhar e você viva apenas de dividendos. Porque você vai ter ações numa quantidade suficiente, um patrimônio numa quantidade suficiente, que os dividendos pagam as suas despesas mensais.
Ah, professor, eu quero viver com 10 mil. Beleza, você vai ter que poupar X por mês. Né? Aportes. Quando eu digo aportes, eu digo comprar ações que pagam dividendos. Professor, mas eu acho que eu vivo com 5 mil. Então você vai ter que fazer menos aportes, menos compras de ações por mês. Mas aí o processo funciona exatamente dessa forma. Eu decidi agora, vou começar com R$100, que é o que eu consigo, e eu vou fazendo isso religiosamente, que ele naturalmente se multiplica. Daqui a pouco você está com patrimônio, esse próprio patrimônio gera receita e você reinveste essa receita que ele mesmo gera. Você vai fazendo uma bola de neve positiva. E é exatamente assim que funciona a aposentadoria com dividendos. Quem começa mais cedo tem mais possibilidade de se aposentar mais cedo. Quem deixa para começar depois, consegue também? Conforme, que é o meu caso. Mas automaticamente os aportes precisam ser bem maiores. Vai dar para eu me aposentar com 60 anos, ganhando uma renda legal? Dá. Mas se eu tivesse feito isso com 18, olha só a renda que eu teria. Né? Eu poderia ter juntado um patrimônio muito maior. Então, o maior recurso da previdência complementar é o tempo. É o tempo. Quanto mais tempo eu consigo fazer isso, maior a possibilidade de retorno. Né? É difícil fazer isso? É complicado? Pô, a gente precisa pelo menos aprender a operar no mercado, minimamente. Né? Ter uma conta numa corretora, uma corretora de preferência que não pague taxas, né? Que seja gratuita de taxas, taxa de corretagem, para que você possa fazer isso sem ter grandes despesas. Eu aconselho, no caso, a Clear, a própria Rico, são corretoras livres de zero taxa, não cobra taxa nenhuma. Você abre a conta hoje, não paga nada, você deposita lá seus R$100 e você compra a sua ação preferencial, que paga dividendo, e aí você começa a brincadeira. Todos os meses você vai fazendo isso. Essa, eu acredito, na minha opinião, é a que tem mais potencial para aposentadoria, mas ela exige mais conhecimento, né? Porque pode ser que em algum momento você precise fazer alguma coisa, né? Você tem que ficar atento, você não pode deixar completamente. Pode ser que em algum momento surja alguma situação que possa comprometer o teu patrimônio, tipo a venda da empresa, por exemplo, né? A privatização da empresa. Então você precisa estar atento. Não estou dizendo que você tem que necessariamente estar todos os dias na bolsa, mas você precisa saber o que vai acontecer. Você precisa entender ali a lógica do mercado. Mas tem outras opções que são menos trabalhosas, tá? E você não precisa necessariamente estar ali envolvido no dia a dia disso. A primeira opção, eu diria que é o PGBL e o VGBL. O que é o PGBL e o VGBL, sem mais delongas? É um plano de previdência que você vai no banco hoje, você vai lá no seu banco, lá no Banco Santander, no Sicredi, no Itaú, Banco do Brasil, qualquer banco. E você vai dizer, olha, eu quero comprar um plano de previdência privado, PGBL ou VGBL. Vocês vão negociar um valor, né, que você vai pagar mensalmente. Vocês vão negociar uma data de quando é que você vai começar a receber esse valor e como é que você vai receber. Você vai receber tudo de uma vez só? Você vai receber mensalmente esse valor? Você vai receber até o dia que você morrer? Você vai receber durante um período pré-combinado? Esse valor vai passar para os seus dependentes depois que você morrer? Esse valor vai passar de forma vitalícia até todos os meus dependentes morrerem? Então tem vários tipos de planos, né? O que muda entre o PGBL e o VGBL é basicamente o imposto de renda, né? Você tem que pagar imposto de renda também. Quando você for receber o teu dinheiro, você vai pagar. No caso do PGBL, você paga sobre todo o valor acumulado, ou seja, do patrimônio que você tem lá R$600 mil acumulado ao longo dos 20 anos que você pagou. Você vai pagar imposto de renda em cima dos 600 mil e em cima do que ele rendeu, né? Em cima do que ele rendeu ao longo desse tempo. Então, você vai pagar ali, toda vez que você sacar uma parte, você vai pagar. Já o VGBL, você vai pagar só em cima do que rendeu. Então, se você investiu 600 mil e ele rendeu, sei lá,
50 mil durante esse período, você vai pagar o imposto de renda só em cima dessa diferença. Só isso que muda no caso, né? Mas a diferença também é que o PGBL você consegue deduzir da declaração do imposto de renda. Então, se você já tem outra renda e você já paga imposto, você consegue deduzir o imposto que você está pagando do PGBL, né? Já no caso do VGBL, ele não é dedutível. Então, você paga menos, mas se você paga imposto de renda em cima de outra receita que você tenha, você vai pagar ambos. Um não elimina o outro, né? Então, o PGBL e o VGBL são os planos mais comuns. É só agora você ir lá no banco e falar, eu quero fazer uma poupança para o meu filho. Mas aí você não vai fazer uma poupança, você vai fazer um plano pensado, né, para algum objetivo específico. Você pode fazer, por exemplo, um PGBL e VGBL para pagar a faculdade do seu filho. Seu filho e sua filha têm 3 anos de idade e você quer garantir o pagamento da faculdade de medicina dele, que é caro, né? Você deixa ali todo mês um carro na faculdade para pagar a mensalidade do seu filho. Então você vai fazer um plano agora para você começar a poupar, para que ele possa começar a pegar o dinheiro na época que ele estiver fazendo a faculdade, né? Então você pode fazer qualquer tipo de plano. Eu trouxe para vocês aqui quais são as opções de PGBL e VGBL que tem, né? Tem o pagamento único, que é aquele que você recebe uma bolada numa data específica. Então eu vou fazer aqui o meu pagamento todo mês, certinho ali, papapá. Quando chegou lá nos meus 60 anos, eu vou pegar e vou sacar todo esse dinheiro, né? Juntei 2 milhões, eu vou pegar esses 2 milhões e é meu. Ele rendeu ao longo desse tempo, ele teve um rendimento, e aí eu vou viver com esse dinheiro. Mas aí sou eu pego o dinheiro e faço o que eu quiser com ele. Tenho de renda mensal vitalícia, ou seja, eu vou receber essa renda mensal que começa a consumir aquele meu capital que eu investi até o dia que eu morrer. Ela é vitalícia exatamente em função disso, ela vai até o momento onde eu estiver vivo. Vai sobrar dinheiro, azar, vai ficar para o banco, né? Digamos que eu morro daqui 1 mês, azar, vai ficar para o banco do teu patrimônio, né? Mas e se eu viver 50 anos ainda depois? Azar do banco, você vai receber esse valor até você morrer, né? Tem a renda mensal temporária, que é até o momento onde esse dinheiro existir. Então você vai recebendo de volta o teu capital, né? E aí você vai usando isso até esse dinheiro acabar. Aqui eu repeti renda mensal vitalícia. Tem a renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado, ou seja, quando eu morrer, até o dinheiro acabar, um beneficiário pode ser indicado para receber, tá? Pode ser qualquer pessoa. E tem a vitalícia, que é revertida para o cônjuge com continuidade com os menores. Então, tipo, eu morri, mas a minha esposa vai poder receber e meus filhos menores, enquanto eles forem menores, podem receber até que o dinheiro acabe, né? Além disso, também pode ser contratado, isso aqui também tem essa opção de contrato no PGBL ou VGBL, benefícios como se fosse mais parecido com o INSS, sabe? Tipo, renda por invalidez. Eu fiquei doente e inválido, eu vou começar a receber. Pensão por morte. Eu não estou recebendo ainda, mas morri, a minha família vai receber. O pecúlio, né? Ou seja, um pagamento caso eu morra, ou um pagamento X caso eu fique inválido. Então, tudo isso pode ser negociado dependendo do tipo de plano. Esse é o plano mais simples, tá? Porque eu não preciso fazer absolutamente nada. É só pagar. Só ir lá no banco e fazer o pagamento. Já essa outra opção, do fundo de investimento específico, que existe também em qualquer banco comercial, qualquer banco que você for também vai ter esse fundo. Qual é a característica principal dele? Ele é um fundo de investimento onde as pessoas que têm esse mesmo objetivo de aposentadoria, de fazer uma carteira para aposentadoria, elas vão dar esse dinheiro para o banco e o banco vai fazer esse dinheiro render. Ele vai operar esse dinheiro, né? Ele vai na bolsa, ele vai fazer esse dinheiro render de alguma forma. E essas pessoas que investiram nesse fundo de longuíssimo prazo, quando elas se aposentarem, elas vão poder ter os mesmos benefícios que eu acabei de citar ali na PGBL ou na VGBL.
né? Temporária, vitalícia, dependendo do tipo de plano que for fechado no momento da compra do fundo. Né? Qual que é a diferença do fundo de investimento específico para o PGBL e VGBL? No caso do PGBL e VGBL, você faz a sua própria poupança. Ou seja, você junta um valor para que você possa receber isso. No caso do fundo de investimento específico, não é só você. Você tem várias outras pessoas que se juntam para poder fazer isso. Né? Então é um montante de recursos muito maior que automaticamente podem render muito mais. Né? Então o banco está trabalhando aquele dinheiro para render junto com o dinheiro dos outros. Então é uma outra opção também fácil, né? Porque você só vai no banco e faz a aquisição, mas você precisa deixar bem claro que se trata de um fundo de investimento específico para a aposentadoria. Né? É uma outra opção também simples, sem muito trabalho. Essa outra opção aqui, fundo de investimento imobiliário, é ótima, é muito boa também. Muito boa mesmo. Por quê? Porque ela está entre uma PGBL e entre ações. Né? Ela ainda é muito fácil, ainda é muito simples, mas já depende de um certo conhecimento de mercado. Você precisa conhecer um mínimo para poder investir aqui. Como é que funcionam os fundos de investimento imobiliário? Eu acho que eu até já falei para vocês sobre isso. Você vai comprar uma cota do fundo de investimento, você vai lá e vai comprar uma cota, eu comprei R$100, todo mês eu vou lá e compro uma cota. Né? A regra é a mesma dos dividendos que eu falei para vocês. É necessário que haja constância dos aportes, ou seja, todo mês eu vou separar R$100 que seja do meu salário e eu vou lá e vou investir. E aí eu vou comprar cotas desse fundo ou de fundos, de vários fundos diferentes, tanto faz. O que esses fundos de investimento imobiliário fazem? Eles pegam esse dinheiro e investem exclusivamente em imóveis, né? Fundo imobiliário. Esses imóveis, eles vão ter retornos, principalmente de aluguéis. Eles vão construir prédio de hospital e vão alugar. Eles vão construir prédio de shoppings e vão alugar. Eles vão construir prédios para residências e vão alugar. E eu recebo parte desse aluguel. Simples assim. Né? É lógico, tem custo, tem taxa de administração, né? tem os custos normais de um fundo de investimento, mas é um retorno que não depende do mercado financeiro. Não depende tanto, por exemplo, se a taxa de juros vai subir, vai cair, se a inflação vai subir, vai cair, exclusivamente dos aluguéis. Ou seja, é lógico que ele oscila também no mercado, mas eu sei que aluguel é uma coisa que assim sempre vai ter. Né? Sempre vai acontecer, sempre vai existir. Então o risco é um risco muito menor e existe essa possibilidade de que eu ganhe todo mês. Ou seja, se eu tenho um investimento num valor legal, eu vou ter um retorno legal todos os meses. Pode chegar um ponto onde eu pare de trabalhar e viva exclusivamente desse retorno, sem perder o patrimônio que está investido. Sem perder o patrimônio que está investido. Eu tenho lá 2 milhões investidos, recebo 10 mil de aluguéis, né, do fundo de investimento, e eu continuo com os meus 2 milhões. Eu não perco o valor que eu investi. Né? Então eu ainda tenho ele à disposição caso aconteça algum problema. Então o fundo de investimento imobiliário é fantástico. Porém, ele exige já um certo conhecimento. Eu preciso acompanhar, eu preciso saber quais são os fundos que cobram as maiores taxas, aqueles que cobram taxa de performance e por aí vai. Mas é só isso. Achei um fundo de investimento imobiliário legal, sólido, que dá rentabilidade constante, que me dê segurança numa instituição segura, né? E investe porque dá muito certo para longo prazo. Não adianta eu investir e querer ganhar um mês e parar, porque realmente não é o que dá o maior retorno. É o que dá o retorno mais constante, mais estável. Né? E aí, por último, para a gente poder finalizar, né, como eu coloquei aqui, o risco existe risco de mercado no fundo de investimento imobiliário, mas é um risco relacionado ao mercado. Né? O aluguel vai subir, o aluguel vai cair. Mas não necessariamente um risco, por exemplo, como uma ação que pode subir muito e pode cair muito. Você pode migrar a qualquer momento, ou seja, você pode vender as suas cotas do fundo e comprar qualquer coisa,
Você pode pegar o teu dinheiro e fazer o que você quiser com ele. Não depende de tanto conhecimento prévio do mercado. Você, minimamente conhecendo o que é um fundo de investimento, você já consegue fazer. Tem que ter conceito de longo prazo, não pode ser, como eu falei, para 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem que ser de longo prazo. E o retorno mensal vai estar vinculado aos aluguéis. Então, assim, é um negócio super estável, né? E eu trouxe um vídeo aqui para vocês também, mas que repete exatamente o que eu já falei. Também vou colocar lá no Classroom, para que vocês possam acompanhar, tá? E aí, já para a gente finalizar, os dividendos de novo, né? Só para a gente poder fechar nessa pegada aqui. Então, o que são os dividendos? Os dividendos nada mais é do que a divisão do lucro líquido da empresa com os acionistas. Então, quando eu compro uma ação preferencial de uma empresa que paga dividendos interessantes, tipo, não é uma empresa que vai pagar o mínimo de dividendos, é uma empresa que vai pagar mais do que o mínimo, né? E ela tem uma expectativa de lucro, uma expectativa de crescimento. Eu não vou investir numa empresa que está perdendo espaço, por exemplo. Eu não vou investir numa empresa que é ruim de serviço, ruim de mercado, uma empresa que os clientes não gostam. Eu vou investir numa empresa que tenha sucesso, porque eu estou comprando o sucesso dela. Eu não estou comprando preço de ações. Eu estou comprando o sucesso que ela vai ter ao longo do tempo. Então é uma ação que eu vou deixar 10, 20, 30 anos na minha carteira. Não vai fazer diferença para mim se ela vai subir, se ela vai cair. Faz diferença para mim quanto que ela dá de lucro. Né? Ou seja, você vira sócio literalmente. Você comprou e está ali. Né? Você não quer ganhar dinheiro vendendo e comprando. Você quer ganhar dinheiro com o lucro daquela empresa. Né? Dividendos são isentos de imposto de renda, novamente. Ou seja, você não paga imposto de renda em cima disso. O que é muito bom, porque imagina você ganhar 15 mil de dividendos e não precisar pagar de imposto de renda nenhum. Então, por enquanto, ainda é isento. Por enquanto. Né? Existem algumas conversas no sentido de tributar isso. Por que é isento? É isento porque a empresa, né, a empresa da qual você é sócio, ela já pagou imposto em cima disso. Então, se você pagar de novo, você vai estar sendo bitributado. Ou seja, a empresa já pagou e você está pagando novamente. Então, não faz sentido. Mas existe aí alguns projetos para se cobrar os lucros dos dividendos. Né? E aí, um raciocínio, né, que eu trouxe para a gente fechar, envolve muita disciplina. Né? Como eu falei, é necessário, a partir do momento que você começou, se o foco é a aposentadoria, a gente vai esquecer toda aquela loucura do mercado. Esquece a loucura, oscilação, euforia, desespero, emoção. A gente vai começar e a gente vai seguindo. Né? Então precisa ter disciplina. Todos os meses deve acontecer aportes. Todos os meses, com disciplina mesmo. Né? O foco é de longo prazo. O foco não é para agora. O foco não é para comprar um carro. O foco é para viver uma velhice saudável. Todo retorno deve ser reinvestido. Então, tá começando a retornar R$1.000 por mês. Ah, beleza, vou gastar esses R$1.000. Não, esses R$1.000 eles precisam voltar para a conta. Exatamente para que a conta comece a ser exponencial. Né? Uma coisa são dividendos de R$1.000. Outra coisa são dividendos de 1.100. E assim sucessivamente. Né? É exponencial. E o tempo, como eu falei, é o recurso mais importante. Então, quanto antes você começar a fazer isso, a possibilidade de que você consiga garantir independência financeira num espaço de 20 anos, que pode parecer muita coisa. Mas para quem tem 18 anos, você imaginar que quando você tiver 40 anos, 45 anos, você esteja já tranquilo e não precise mais trabalhar, poxa, isso é fantástico. Está longe da realidade da maioria dos brasileiros. Né? Então é algo que a gente precisa discutir, é algo que as pessoas precisam pensar. No primeiro ano, os seus dividendos eles vão pagar uma balinha, você vai ganhar centavos, como eu falei. Né? Já no segundo ano, esse valor já é algo similar ao pagamento da sua conta de energia. R$300, R$700. No quinto ano, ela já é o equivalente ao pagamento das suas despesas básicas. Ela já pagaria seu aluguel, ela já pagaria seu mercado,
ela já pagaria a sua gasolina, né? A água, a luz, mas você não vai pegar esse dinheiro. Você vai reinvestir ele, que é exatamente, de novo, a ideia de exponencialidade. Com 10 anos de investimento, o retorno em dividendos já é o suficiente para pagar viagens, para pagar luxos, mas você ainda não vai pegar esse dinheiro. Você está pensando no longo prazo. Com 20 anos, beleza, agora é a hora que eu vou parar. Para de trabalhar ou não, você gosta muito do que você faz, você continua, mas esse retorno já é o suficiente para bancar a sua vida no estilo de vida que você quer. Por quê? Porque o retorno de dividendos já é o suficiente para que você comece a pegar aqueles dividendos e viver deles, e não mais reinvestir. Então você para de reinvestir e você passa a viver dos dividendos. Mas o teu patrimônio ainda está lá. Você continua lá com seus 2 milhões, 3 milhões em ações. Né? Isso sem contar que essas ações podem se valorizar ao longo do tempo. As ações podem e normalmente se valorizam ao longo do tempo, né, no longo prazo. Então você ganha os dividendos e você ganha na valorização das ações. Você pode vender as ações? Pode, mas aí você deixa de ganhar os dividendos, que é exatamente o que você lutou da tua vida inteira. Né? Então a ideia não é ganhar dinheiro com venda de ações. A ideia é ganhar dinheiro com o retorno dos dividendos. Dá um trabalho da bexiga, né? Depende de muita disciplina de uma vida inteira, coisa que eu não posso me dar como exemplo, mas não é fácil, né? Mas é possível. É possível, assim como outras opções. Eu posso empreender também desde muito cedo e também ter esse retorno, e também conseguir independência financeira por meio do empreendedorismo, de empresas, mas o importante é eu pensar em quando eu não quero mais trabalhar. Né? E quando eu quiser parar, eu vou ter uma renda passiva trabalhando por mim, sem que haja risco, né, de eu perder esse patrimônio. Então é importante a gente discutir isso também, certo? Aí eu trouxe aqui no final, essa aqui eu vou fazer questão de passar para vocês, também vou colocar lá no Classroom, mas essa aqui eu quero deixar registrado aqui no vídeo, que é exatamente essa fala da Natália Arcuri sobre parar de trabalhar, né, para viver só do retorno dos investimentos financeiros dela. Eu vou colocar aqui para passar, tá? E aí depois a gente já finaliza. Só um pouquinho. Como você pode ver, estou de pijama. Desculpe a franqueza por este vídeo, mas eu vou parar de trabalhar no ano que vem aos 34. Travou, parece. O Valdemir, acho que deu uma travada aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo fazer passar. Eu travou mesmo, professor. Não, mas eu vou colocar lá no Google Classroom. Vou colocar no grupo também, pelo menos esse aqui, para o pessoal que não está acompanhando saber um pouquinho do que a gente está falando. E aí eu coloco no Classroom também, beleza? Vai ser melhor mesmo, professor. Tranquilo então, Valdemir. Obrigado por enquanto, viu, cara? Até mais. Beleza. Valeu.